Aquilo lá, aquilo ali, começando ali, pra cá daquela gurita, bem lá na pista ali, era terra naquele tempo, barranco, pra todo lado. Ali começava, ali e vinha um rego lá de cima, não tinha represa não, viu? Era córrego normal. E sujo, ruim a cara. Isso antes do Castelinho? Antes do Castelinho, o Castelinho eu já te falei, é por causa dessa casa que teve lá, chamava Castelinho. Ela tinha um negócio em pé, assim, árvore, sabe? Coisa dos antigos. Aí aquele rego tinha duas casas. Uma morava um homem que não sei, hoje eu não lembro o nome dele, mas ele tinha o apelido de farinheiro. Aqui, olhando aqui. Farinheiro. Eu sou Benedito Simões. Benedito Damião. O sobrenome eu não sei. Era só dito mesmo. Mas tinha outra casa acompanhando o rego. O rego tirava lá em cima e vinha, passava na porta da cozinha deles. Assim. Então nós passava ali, subia, ia lá, dava um troquinho pro velho lá, o dono daquilo tudo, da Lobato. Aí ele deixava nós nadar naquela piscininha redonda lá, nós nadava lá o tempo que queria. Tinha um paiol velho lá, lá era o vestiário, nós trocávamos de roupa lá. E eu, os colegas meus naquele tempo, nós era novo, nós tinha 15, 14, 13, 14 anos, essas coisas aí, por aí. Então nós ia lá. Como que chamava esse homem lá, o senhor não lembra? Nós chamávamos por Lobato, esse é o Lobato, o nome dele eu não lembro. O nome verdadeiro dele eu não fiquei sabendo não. Mas ali nós ia para lá, e o homem era assim com nós, ele gostava muito de nós. Nós ia lá, dava uns trocadinhos para ele deixava nós nadar lá, ficava à vontade. Tinha uma ilha no meio. Então você pulava dentro da água assim, nadava e saía naquele cimentado assim, ficava deitado lá, tomando sol, tudo. No meio da piscininha. Era uma piscina redonda, era de cimento, não era azulejo, não tinha nada não. Ali no Elimar não existia Elimar, nem pra cima ali não tinha nada. Elimar era chácara. Era chácara. Chácara. A Elimar era tudo café. Depois esse pessoal do Afonso Sancho aí, da dona Antônia, do seu finado Afonso, morreram, né? Ficou-se o Joãozinho Sancho. O Joãozinho, ele foi dono daquilo lá. Lá no fundinho do Elimar deve ter uma sede até hoje. Acho que tem uma casa meio lá no cantinho, no fundinho do Elimar. Deve ter uma casa muito boa lá, uma casa boa lá. Parece que algum deles, dos chances, já morou algum deles lá. Ali Elimar era tudo café. Tudo café? Tudo café. E do lado de cá? Do outro lado era pasto. Pasto? Tudo pasto. O chiné ia até onde? Deixa eu explicar um negócio pra você. Ali, quando você desce ali, quando você vai descendo para Limar, na rodovia, eu tô falando na pista. Não tem uma baixadinha, não tem uma moita de bambu à esquerda? Sim. Ali, do lado de cima tinha um valinho. Era chácara antigamente, já era chácara. Eu ia com meu pai buscar verdura para vender aí na rua. Ali nascia uma água dentro de um valinho ali, vinha. Hoje ela passa debaixo da rodovia, ela deve estar lá até hoje. Do lado de baixo deve ter uma caixinha lá de cimento, lá que o povo pega água lá. No rumo daquela moita de bambu, aí você entra por dentro do Flórida. Por dentro do Flórida, você sai em cima da água. Tinha uma parte ali que era mato, né? Na beirada do córrego ali, tudo era mato. Tinha paca ali, tinha capivara? Tinha, muita. Tinha muito pato do mato. Patão grande, aquele patão preto. Aqui tinha muita região. Ah, você quer que eu te fale uma coisa? Isso aqui, Santa Rita, uma casa aqui, outra ali, isso aqui. Vila Nova, da Mogiana para lá, da linha do trem para lá, tinha uma casa lá, era tipo de sítiozinho, uma chacrinha. Vendia até leite pro povo lá. Não tinha cidade, não. Da Mogiana para lá. A tia Loura, quando foi morar lá, era... Muito ruim. Aí eu e o Chico, meu irmão, nós éramos muito atentados. Muito atentados. Nós morávamos lá, do lado de cima como é que chama aquele grupo? Barão da Meu pai tinha uma esquina grande lá, meu pai teve uma esquinona lá. Aí nós vinha ali na estação, nós punha pedra de tijolo no trilho, nós queríamos desencarregar o trem. Não, ô tio, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Nunca saiu nenhum vagão. Não, mas nunca não sai meu, tinha que ser moeda, né? Moeda, alguma coisa assim. Sei lá. Ô tio, fazia assim, ó, moía. E vocês ficavam... Nós morria de rir. Eles ficavam esperando o trem atrás da esquina. Coisa de criança. Porque o senhor morou ali. Nós uma hora ficar mais à vontade num lugar, assim, para me te contar as coisas aqui da Franca. Eu conheci a Franca aqui, rapaz. Presidente Vargas não tinha asfalto. Praça João Mendes era terra igual aquilo ali. Ali fazia tourada, fazia circo, fazia tourada para montar em cavalo, essa coisa tudo. Rodeio. A Praça João Mendes ali, né? João Mendes ali, onde está a Major estrela, de frente à estrela. Ali era... Ali que ficou um tal de Zoroastro, como é que é? Zoroastro, você fez aquele trecho ali, ia lá na Sua das Graças, dava o balão e vinha.
Antes de completar a senhora, ele deu no pé, vazou. Ali no... Aí o Ostim tinha uma bicicletaria na Parancheta, quase terminando lá em cima. O Ostim, era famoso aqui em Franco, Ostim, um homem pequenininho, mas ele era o rei da bicicleta. E o Chico alugava a bicicleta dele para aprender a andar, né? Aprendeu a andar com a bicicleta alugada, chamava alugação, chamava alugação. O Ostim é que tinha fábrica de sapato? Não, nunca teve, não, esse aí não, era só bicicleta. E ele se meteu a besta, ele arrumou a bicicleta com pneu fininho, ele era artista, ele era artista. Ele arrumou a bicicleta, tudo bem engraxadinho, tudo, e falou que ia fazer igual o Zuruaga, ia andar 100 horas em cima da bicicleta. E começou um dia lá anoiteceu e não amanheceu lá no lugar. Espera um pouquinho, tio. Ele deu no peito. O povo foi cedo, dá pra ver, cadê o Ostim? Ele tá na casa dele. Tá na casa, mas você, eu sou doido, né? Mas isso era para divulgar a bicicleta, não é? Ou não? Não era nada disso não, não tinha essa propaganda igual tem hoje não, Ronaldo, era tudo diferente as coisas. Não é igual isso que é igual hoje em dia não, era tudo muito atrasado. Mas tinha poucas bicicletas ainda, né? Eles vendiam bicicleta. Na Franca o povo... Quem é que vendia bicicleta aqui? Magazine Luiza? Esses costumes tudo, a maioria era de bicicleta. E quem é que moto você não via. E quem é que vendia bicicleta aqui em Franca? Tinha, a Casa Higino era uma. O Ginotti, na época o Ginotti fez uma campanha uma vez, ele vendeu 1000 bicicletas. 1000 bicicletas. Sabe o que ele fez, o Ginotti? Ele pegou... E financiou? Ele pegou essas bicicletas, 1000 bicicletas. Naquele tempo acho que era R$1, um cruzeiro, sei lá o que é. Ele deu 1 cruzeiro para cada pessoa, pegar uma bicicleta lá na Mugiana, desembarcar a bicicleta e levar para a loja aqui no centro. Ele pagava a pessoa, né? Para trazer a bicicleta para ele. Ela é despachada, né? Vinha de fora. O Ginotti fez isso aqui em Franca. Foi rico, foi dono da Casa Higino. Muito tempo. A Casa Higino era maior comércio. De frente ao Magazine hoje, tudo aquele pedaço ali, tudo era Casa Higino. A dona Luísa trabalhou na Casa Higino. Ela também trabalhou, né? Ela trabalhou lá. Dona Luísa, Maria Luísa. Maria Luísa. Trajano. Trajano, eu comprei uma geladeira dela, daquela mulher. Ixi, aquela mulher era comerciante de mão cheia. Nossa Senhora. Ela tá viva hoje. Fui lá comprar uma geladeira, eu falei, Dona Maria, eu era casado, não estava muito bom disso aqui, não. Falei, Dona Maria, eu precisava, a senhora não tem uma geladeira assim mais barata para arrumar pra gente, para vender pra gente, um precinho mais aquecido assim. Ela falou assim, tem um freguês meu lá, estava construindo o Estreito, um engenheiro lá de Estreito, está com uma geladeira lá, Frigidaire, vermelha, de luxo. Ele foi removido do Estreito, ele vai lá para o Espírito Santo e aquela geladeira dele vai vir para cá para a loja, eu vou passar ela para você. Eu tive com ela muitos Frigidaire de luxo, motor da General Motors. Ela teve aqui em casa uma cara, depois eu dei para o Juliano usou lá na casa dele, ó. Ixi, Frigidaire, vermelha de luxo, estava escrito na porta, de luxo. Ô tio, eles vendiam lá bicicleta, geladeira. Você falou a Casa Higino, vendia até lampião de querosene, vendia lampião de camisinha, de pouca camisinha. Quando eu casei, o Mário me deu um lampião. Querosene, o Mário me deu um lampião bom, grande, bonito, iluminava minha casa. Aqui não tinha energia. Quem pôs a água e luz aqui foi o Flávio Rocha, viu? Aqui na Santa Rita? Naquela tempo. Eu fui lá perto da igreja ver a inauguração. Eu estava aquele dia lá junto com a turma. Então o Mário me deu esse lampião, e um belo dia, e eu não estava bom de situação não. Um belo dia quebrou o vidro. Eu fui lá na Casa Higino comprar um. Pô, vai escutando o que aconteceu. Eu anotei o número do vidro para comprar outro e eu joguei aquela milhária aqui a centena, eu ganhei 12 mil contos. O banqueiro Chigon, sabe aqui em Franca, é o maior banqueiro, o jogo era livre. Ele me pediu arrego, ele pediu 1 semana de prazo. Eu conheci o homem já, ele é um homem distinto, muito honesto. Eu falei, senhor Chico, faz o que o senhor achar que deve fazer, o senhor faz, não tem problema não. A banca dele era aqui, o HB era aqui, naquela esquina daquela casa de frente do HB, na Rua do Comércio. Ele morava lá, o Chico, a banca dele era lá. Aí ele pegou e falou, sábado eu te dou o último tostão, dos 12 mil. Um homem ganhava 400 conto, era o salário mínimo da época, 400 conto, eu ganhei 12 mil. Daí 30 dias, eu ganhei mais 6 pau, da cobra, da centena. Ué, tio, não nunca sabia mais joguei. História, não. Essa história você não sabia, eu nunca te contei. Tá sendo registrado aqui. Não, mas aí eu paguei o bolso, que
você conhece muito. Quem? Paguei o Borto aqui dos postes. Eu sei. Eu paguei o Borto, que tinha posto o poste, que tinha feito instalação elétrica para mim, tudo sem dinheiro. Nós trabalhávamos junto na indústria, nós trabalhávamos junto na fábrica. Ele fez para mim tudo sem dinheiro, o Borto. Eu fui lá no Mercadão antiguíssimo, paguei o Neno as carnes, então assim, naquele tempo nós comíamos tudo assim, todo mundo. Eu fui lá, paguei o Neno tudo, fui no móveis nosso lar, meus móveis comprei fiado. Eu estava devendo os móveis, fui lá no nosso lar, paguei. Nunca mais eu tive problema com dinheiro na minha vida, parei de jogar, nunca mais joguei de coisa. Só joga daqui. Meu pai falava assim lá em casa, o jogo dá, o jogo tira. Quem ganha, perde. Ele falava para mim, quem ganha, perde. Falei, mas eu não vou perder mais não, porque eu vou parar. De mim, não. Eu nunca mais joguei. Ganhou e não... 18 pau. Naquele tempo. Era nossa, muito dinheiro. Eu gastei... Nossa, eu paguei tudo que eu devia. Tudo. Até o poste. Até o poste. Eu falava, Rocha que pôs a luz aqui. Se você não sabia, agora você fica sabendo. Ele era prefeito daquela época. Depois luz e água nessa vida. Eu falava, Rocha. O galo cego, esse tipo de galo cego, viu? O Flávio Rocha era de Patrocínio Paulista? Patrocínio Paulista. Advogado. Firmino Rocha era o pai dele. O Firmino Rocha era dono daquele meio, aqui Patrocínio ali, a região toda lá de Patrocínio ali. A Inês morou na fazenda deles. A Inês morou, o pai dela. A Ronan Rocha, o que era dele? Irmão dele? Não, isso deve ser da família dele, né, gente? É mesmo da família, né? O Ronan, é mesmo da família, sim. É, porque a rodovia, né? Ronan Rocha, que sai lá. Lá é Fábrica Larico, né? Lá pra frente, né? Ele foi prefeito de Franca, um advogado, né? Apelido de galo cego. E o Flávio Rocha era advogado que não perdia a causa, não. Subia na mesa. Ele era brabo, ele era aquele cara, bom, ele é respeitado, Flávio Rocha. Conheci ele demais da conta. Eu gosto. Gordão. Mas você ficou satisfeito? Eu fiquei. Esse depoimento que eu estou te dando? Não, eu não sabia nada disso. Eu não vou cobrar nada de você. Você vai cobrar, não? Não vou cobrar, não. Você mostra para os outros e fala, foi o Sumané que me falou isso aí. Mas tem muito mais coisa para te falar. Manel Ponce Cubeiro. Manuel Ponce Morales. Meu pai era Morales e eu sou Cubeiro. Cubeiro. Ponce, do meu pai. Cubeiro, minha mãe, família minha mãe. Acabou a família minha mãe. Não tem mais nenhum vivo. Meu pai, eu estou por saber, eu queria perguntar a Loura, mas a Loura não adianta perguntar nada, o cara não sabe mais nada. Eu não sei se a família do meu pai ainda tem alguém vivo. Não sei. Dos que moravam aqui em Franca? Se tiver, está em São Paulo. Dos que moravam aqui em Franca? Acabou. Aqui não tem. Era o Francisco, Pedro, como é que é? Os irmãos do... José. José. O pai do Pedrinho que mataram lá. Certo. E quem mais? Não, mas aqui não tem mais nenhum vivo. Aqui dessa região nossa. Se tiver, está em São Paulo, mas... Eu vou perguntar para a Lula está mais para lá do que para cá, não sabe? 93, 2 anos, né? 93 anos. Agora, ela vai fazer em agosto. Agosto agora. Ô tia, eu tô contando história aqui, ó, viu? A Wanda viu a história e gostou. Eu vi a Wanda falando agora aqui. A Wanda do Titonim. Vocês estão indo para onde? Ele está pegando roupa. Ah, então tá bom, trabalhando. E o Timané não pode sair porque tem que trabalhar? Tem. Eu tô no Eito aí. Você só tá no Eito, nada? Então, se você quiser um dia lá, naquele lugar lá, fazer uma... Que passeio que nós deu aquele dia, se estiver disposto. Eu tava querendo que o senhor fosse ali embaixo comigo, só pra gente fazer um registro ali, enquanto tá construindo lá. Ali onde era a Imasa? Lá era o Imasa, não era? Ali que era o... O que era o Imasa? Era trator? Trator. Implemento agrícola? Implemento agrícola. Hoje ela tá tinha lá saída pro lado de lá também, da rua de lá? Ali era do Chiné, né? Não, do Chiné é vizinho. É vizinho, né? Não, nunca foi de Chiné, o Imasa não. Não, o Chiné faz divisa com ela, viu? Faz divisa. O Alexandre, o amigo nosso, que tá tomando conta daqui lá. Onde era o Chiné. A colega nossa aí. Tem umas galinhas lá, umas coisas lá. Ele vem muito aqui em casa, o Alexandre. Ele é conhecido velho, nossa. Valeu. Hoje é que dia do então, mês? Hoje é 22 de julho de 1921. 1921. Hoje é 2021. Em 1954, aniversário, 400 anos São Paulo. Aquele ano, 1954, eu tinha 18 anos. São Paulo foi campeão, em cima do Corinthians. Eu sei a instalação do Corinthians daquele tempo. Eu sei, qual que é a instalação? E sei da Francana também. Em 48 a Francana teve o melhor time da Alta Mogiana.
naquele tempo aqui no interior, aqui, o pessoal tinha mania de falar Alta Mogiana. Hoje olhando aqui, ó, pra cá, falando aqui. Aqui olha aqui no meu dedo aqui, ó. Eu tô com o dedo aqui pra ele olhar pra cá. Então, fala a escalação da Francana em 48 até 52. Olhando aqui no meu dedo. Ó, Marreco, Antério e Amauri. Tuti, Gonçalves e Eca. Tim, Tidão, Tonho Rosa, Luizinho Rosa, 2 irmãos. E Canhotinho. Tudo daqui. Só esse... Como é que é? Neca. Esse Gonçalves era de São Sebastião do Paraíso, que eu conheci ele. Eu conheci ele, tinha até amizade com ele. E Gonçalves, ele veio aqui, fez um teste na Francana, passou e ficou. Era o único jogador que não era filho da Franca. Não era. Da época. Era o único, do resto da Francana. Então falou a escalação do São Paulo. Não, do Corinthians. Do Corinthians. Sei. Do Corinthians, ele perdeu para o São Paulo 2-1 em 1954. Eu vou abaixar a mão 54 ele perdeu para o Corinthians, em 54. Você ainda acho que não tinha nascido, né? Acho que não. Bom, qual que é a escalação? Era Gilmar, Homero e Olávio, Idário, Julão e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Cabecinha de Ouro, ele tinha o pedido de marcar só gol de cabeça, Paulo e Jance. O São Paulo era Poi, Dessord e Mauro, Pé de Valsa, Bauri e Alfredo, Maurinho, Lanzoninho, Gino, Bibi e Canhoteiro. Por que o senhor gravou isso? Por que era? Não, mas porque eu tenho uma cabeça boa, eu tenho um computador aqui dentro. Com cabeça boa. Eu faço conta, eu vou no supermercado. O senhor assistia isso na televisão? Na televisão, não, rádio. No rádio? Não tinha televisão não, na época? Rádio. 54. Eu lembro da tragédia de Niterói, um domingo, estava jogando, estava tendo um clássico, não sei se era São Paulo com o Corinthians, com o Palmeiras, lá em Niterói. Niterói é uma ilha. O circo lá pegou fogo. Matou mais de 100, quase tudo criança, era matinê. Eu não posso te falar o ano, isso aí eu não sei o ano que foi, não sei. Mas faz muito tempo, é matinê. Depois também aqui no Brasil teve outra tragédia que foi em Belo Horizonte, aquele prédio. Em Belo Horizonte não, é em São Paulo. Não, mas depois teve um em Belo Horizonte. Joelma. Mas lá em Belo Horizonte eu não lembro o nome do edifício lá que desabou também, matou muita gente. Ô tio. Então, mas você ficou satisfeito? Eu fiquei. E a televisão do senhor, a primeira televisão que o senhor comprou? Então, tá aí. Eu faço conta, verdadeiramente. Eu vou lá no Toninho, tiro o dinheiro para mostrar. Deu tanto, ela falou, deu tanto. Eu já fiz a conta. Eu pego as mercadorias, quando eu pego lá na prateleira, eu já vou somando na cabeça, chega lá no caixa, tanto. Eu sei, eu fico com medo do dinheiro não dar. Quando eu e o Mário tinha venda, olha bem, olha o que eu fazia. De tardezinha juntava muita gente, por causa da bebida, aquela coisa tudo, né? Então, os freguês, às vezes um ia lá, pegava um tomatinho, o outro pegava uma batata, o outro pegava isso, aquilo, e eu estou só guardando na cabeça aqui. O Chico Pesão eu também guardava. Aí o cara falou, não, seu Mané, quando deu o meu? Eu falei, deu tanto. Ah, mas você vai fazer a conta? Eu falei, não, já está feito. Se quer fazer, faz. Tinha algum que duvidava fazer, não, deu isso aí mesmo. Eu atendia 2, 3 freguês numa hora só. Só numa hora só eu atendia. Na venda lá? Por causa da minha cabeça. Na venda, eu e o Mário. Mas você não foi sócio dele, foi ou não? Lógico que ele era dono, hein? Lógico que o Mário era meu sócio. Nunca deu um cheque para ninguém. Nunca, nós tinha firma, como é que fala? Estadual. Estadual. Nossa firma é estadual, e deu um trabalho para fechar. Para abrir deu trabalho, mas para fechar parece que deu mais ainda. Rapaz do céu, nossa senhora. O Mário não assinava um cheque. O Mário era um grande comprador. E um vendedor também. Comprador para pegar ele recebia os viajantes lá em casa, na venda, para comprar não tinha igual. Ele sabia fazer compra, ele sabia comprar, pichinchar a mercadoria que precisava, na hora que precisava, ele sabia, o Mário. Esse aí ele era 10. Mas outras coisas, eu ia de madrugada para Ceasa com a perua, e eu que ia, ele não guia, o Mário nunca guiou a perua. Nós em Ribeirão, teve uma época que nós estávamos numa situação mais ou menos certa. Nós chegamos 2 vezes por mês no Ribeirão Preto, quando abriu o Paió. Não, quando abriu o Paió, e eu peguei carteira de crédito do Paió. Eu fiz o cadastro. Nós saímos daqui de Franca, na perua, e eu ia lá no Paió, atravessava Ribeirão Preto tudo. Para comprar lá. E eu e o Mário, nossa senhora.
comprava lá, passava no Mercadão. O que vocês compravam lá? Não, do Mercadão eu pegava a pista de novo, ia passar em Orlândia, nós tinha freguês, nós tinha atacadista que vendia para nós as coisas no atacado em Orlândia e São Joaquim na Barra, de Giovanni, lá em São Joaquim. Passava em São Joaquim, acabava de completar a perua, nós chegava aqui 8, 9 horas da noite. O que vocês compravam? De tudo. De tudo o que é? Óleo, arroz, açúcar, palmito, feijão, de tudo. Maçã comprava, não? Não, coisa assim. Fruta não. Não, fruta mais era aqui, né, no Ceasa, né? Eu ia no Ceasa, né? Aqui. Eu fazia o Ceasa. Reinaldo, você vai passando aí que eu vou te dando as dicas. Aí você vai gravando. Viu? Eu tô feliz porque você falou que não vai cobrar nada. Eu tenho só 85 anos. Eu tô feliz. Então eu falo pra Marina, minha neta, eu falei, Marina, 80 chegará, 90 não vai passar, não passará. Ela fala, já vai sim, não fala isso não. A Marina. E quantos anos tem que o senhor fez a ponte Safena, em Ribeirão Preto? Ixi, eu não tinha data. Não, tem. Eu tinha 69 anos de idade e eu tinha 69 quilos. Isso eu lembro direitinho, porque as duas datas, bateu 69 para 80 e... Aliás, 69 para 85 é o que eu fiz a cirurgia. Quantos anos é? 69 para 85, faz a conta. Você é bom de cabeça? 85 não, para 2021. Não, 85 eu tenho. Lógico que é. Eu tinha 69, estou falando a minha idade. Tem que ter idade. O senhor tinha 69 para 85, Você entendeu agora? Entendi. 65, 69, 70, 80, 16 anos. 16 anos. O senhor fez... O médico me deu 30. O doutor Minardi e o doutor Paulo, que era especialista, quem me operou e eu. Não, eu brincava demais com aqueles dois caras lá em Ribeirão. Depois de operar lá no quarto, aí... Contar a piada para mim, eu contar para ele lá no São Francisco, lá em São Francisco, é lá bem no centro. Eu conheço lá. Nossa, mas eu fiquei uma semana lá, mas foi bom demais, e fiz muita amizade lá. E o senhor não teve mais problema não? Não, ele me deu 30 anos, o médico, o doutor Paulo falou assim, eu falei, e agora? Ele falou, 30 anos. Eu falei, que 30? O senhor tá ficando doido? O senhor acha que o senhor tá me puxando o saco? É 30, eu tô falando que é 30, é 30, é menos, é por baixo eu tô pondo. Eu falei, não vai durar, doutor. Ele falou, vai. Então você vai estar preso. Ele ia me visitar. Ele fazia visita 2, 3 vezes lá comigo. Os outros crianças não, mas ele batia papo demais comigo. Ele chegava lá, abria a porta, fazia assim, punha a cara assim. Eu falava, se o senhor me orou, eu falei, eu vim ver o doente, quem tá doente é você, não é eu. Ele morria de rir, ele gostava demais de mim. Nossa. E eu fiz uma amizade com ele lá em Ribeirão. Olha, se for preciso lá fazer outro ponto Safena, fazer outra vez, vou correndo. Lá é bom demais. Coisa de doido. Aqui os enfermeiros, copeira. Aqui não tinha, as mulheres que servem comida. Não tinha o Hospital do Coração aqui ainda não tinha? Não tinha todas essas coisas que precisava fazer, que precisava ser lá. Ainda não estava equipado. Funcionando. E a fábrica minha tinha o convênio com ele lá. Totonho. Aí eu fiz lá. Nós precisamos de ir lá na fábrica do Totonho uma hora para nós conversar. O senhor trabalhou quanto tempo lá na... Eu comecei na praça que pegou fogo, né? Veio pra cá, ficou um tempo aqui, depois nós fui pra lá, fiquei lá. Eu devo ter trabalhado uns 18, 19 anos. 18, 19 anos. Ele era natural de onde? Depois de aposentado, viu? Depois de aposentado? Não, porque ele era natural de onde? Dia 2 de agosto agora, esse é de Delfinópolis. Sou Zé de Delfinópolis. Depois de aposentado, dia 2 de agosto agora, 38 anos. 38 anos. De aposentado. É mole ou você quer mais? Bom, você trabalhou muito. É mole ou você quer mais? O senhor começou a trabalhar fichado mesmo, foi aonde, seu Timané? Eu comecei a trabalhar fichado, Calçado dos Heróis, Tonico Manilha, na Voluntário da Franca, de frente ao NPS. Aquele barracão lá de frente ao NPS, fazia botina. Tonico Manilha, velho, chamava, ele gostava demais de mim. Nossa Senhora. Tonico Manilha, lá que eu comecei a trabalhar. Aprendi a trabalhar. Aí me levaram lá para a Regi. Foram lá um dia, o Zezão, um cara que eu conheci, que era gerente geral da Regi. A Regi foi uma fábrica boa aqui em Franca. Não é do tempo de vocês, não. Não. É muito antiga. E ele foi lá e falou assim, quanto você está ganhando aqui? Eu falei, eu estou ganhando tanto. Ele falou, eu vou dobrar para vocês, vão trabalhar com nós. Aí eu larguei uma lila lá e fui lá para a Regi daquele tempo. 2 firmas me tirou de uma para outra 2 vezes. Hoje em dia, cadê o emprego? Não tem emprego. Mas trabalhava bom, velho. Fecha a porta aí, tio. Trabalhei 26 anos no HB, direto. No HB? Hugo Vitarello? Um amigo meu até hoje. Já morreu.
A Noêmia morreu também, a Noêmia, a irmã do Guido. Morreu a Noêmia, morreu o Bruno. Dos Betarelli só tá o Gantão vivo. Mas o senhor... Argante tá vivo, só. Não tem mais nenhum. Mas o senhor viveu mais assim, passeou mais com o Dr. Guido Betarelli? Não, lá no rancho, na Jaguara. Lá na Rifânia, no rancho. Ixi, eu e o Guido era igual irmão. Nós era igual irmão. Se eu falasse que eu não ia no rancho, ele também não ia. Ele falou, não, se você não for, não vou não. E nós brincava demais. Eu e o Guido, ele era delegado. Delegado, ele falava para ele, você era um delegado de bosta, se você pegasse um cara bom de bico, você ia apanhar. Eu falei, não, eu meti o porra. Um abraço, tio. Valeu. Falou.